Olá, vou fazer uma pequena apresentação de modelagem básica com o simulador ProModel, para que vejamos como esse simulador se tornou rapidamente o simulador mais usado pelas empresas e pelas universidades brasileiras em função da grande facilidade de uso. Quando fazemos o modelo, nós podemos primeiro importar um layout de CAD, ou uma fotografia, ou um desenho de um mapa, colocá-lo em escala no fundo, para montar o modelo. Nesse caso, vamos partir de um modelo em branco, vamos fazer uma pequena célula de produção. Então, eu vou começar montando uma área de estoque, uma área de recebimento de materiais aqui, de estoque. Vou construir aqui o segundo local de trabalho, vai ser uma máquina, que eu vou colocar aqui. Vou colocar uma segunda máquina aqui um pouco mais adiante. Vou colocar uma esteira transportadora, que faz o transporte dessas máquinas, faz um transporte, vamos supor, vai até aqui, faz uma curva e leva até uma estação aqui, né? E vou colocar aqui uma estação de inspeção, que eu vou colocar aqui um local de inspeção, de teste de inspeção, que fica aqui. Vou melhorar o visual, vou tirar esse botão de novo e melhorar a aparência dessa minha fábrica. Primeiro, nesse local aqui de recebimento, estoque, eu vou colocar aqui o nome desse local, vou colocar no indicador de nível, não, primeiro vou dizer que a capacidade deles são 20, até 20 peças cabem lá, né, até 20 peças. Vou colocar aqui um indicador de nível, que vai me dizer se esse estoque está cheio ou não, aqui ao lado. Esse medidor eu vou pôr em escala aqui, para que nós vejamos a escala, se está cheio ou não. Vou colocar um contador que me diz aqui quantas peças eu tenho nesse estoque durante a simulação. E aqui esses pontos são os pontos de aparência onde vão aparecer os produtos quando chegar no estoque. Vou espalhar aqui alguns pontos aleatoriamente. Okay? Pois bem, nessa segunda estação, eu vou colocar o nome dela. Primeiro vou mudar ali o nome para estoque, né? Vou dar os nomes certos aqui, estoque. Aqui eu vou chamar essa estação de máquina 1, essa outra aqui de máquina 2, né? Máquina 2. Aqui eu vou chamar de esteira. E aqui vou pôr uma estação de controle de qualidade, isso aqui. Nessa máquina aqui, vou colocar o nome dela aqui embaixo. O nome dessa máquina aqui embaixo. Vou colocar uma luz de status que vai me mostrar visualmente se ela está operando ou não, vou ver visualmente. Nessa segunda máquina, a mesma coisa, vou colocar o nome da máquina aqui. Vou colocar uma luz de status nela aqui ao lado. Nessa esteira, aliás, vou puxar a esteira mais para cá. Tá? Nessa esteira, vou colocar o nome da esteira aqui. E vou colocar um contador de quantas peças estão na esteira. E aqui, na inspeção, vou deixar o nome dela aqui embaixo, controle de qualidade, né? E vou colocar uma luz de status aqui. Pois bem, nessa minha fábrica, eu produzo o quê? Eu produzo um produto, vou pegar aqui, existem várias bibliotecas, aqui eu vou pegar um desenho de um produto, que eu vou chamar isso de produto 1, tipo 1. Eu vou dizer que esse produto 1, ele chega no meu estoque, e aqui o coração da ferramenta são os processos, é um simulador de processos produtivos. Né? Então aqui eu vou dizer que meu produto, ao chegar no estoque, ele vai até a minha máquina. Dessa máquina, ou ele vai para a esteira, ou vou fazer também um roteamento possível, que algumas delas vão para a máquina 2. As que forem para a máquina 2 também vão para a esteira. Todas essas que passam pela esteira vão para o controle de qualidade, ser testadas, e todas elas vão para a saída. Acaba aqui o processo. Então, esses são os meus processos básicos. Pois bem, eu vou colocar os tempos de processo. Então, esse processo aqui da máquina 1, eu vou colocar que o tempo de processo são 45 segundos, tá? Na máquina 2, eu vou colocar um tempo de processo parecido, 50 segundos. No meu controle de qualidade, eu vou colocar aqui um tempo de processo, 1 minuto e meio, tá? Ok. E aqui eu vou colocar, nessa lógica de movimento, aqui eu tenho um construtor de lógica, um martelinho, onde eu digo, se movimenta durante quanto tempo? Se movimenta durante 10 segundos, tá? Então,
eu vou colar. Então, esse é o tempo de movimentação que eu tenho entre cada movimento. Eu vou copiar esse tempo de movimentação, com Ctrl+C, em todos os meus processos. Então, eu tenho sempre esse tempo de movimentação entre as estações aqui de 10 segundos, tá? Só copiar e colar aqui, para simplificar o trabalho. Ok. Feito isso, um último detalhe que me falta aqui nos processos é que eu falei aqui da máquina 1, eu tenho duas saídas possíveis, ou a peça vai para a esteira ou para a máquina 2. Então eu vou usar aqui, sem regras pré-definidas na ferramenta, eu vou pôr uma probabilidade. Eu vou pôr que 60% das peças são de um tipo e precisam ir na máquina 2 para uma outra usinagem, e eu vou colocar que 40% das peças não tem aquela ranhura, ou não tem aquele usinagem a mais, elas vão diretamente para a esteira, ok? Feito isso, eu já tenho meu modelo aqui pronto. Eu vou só salvar o modelo, eu vou colocar aqui, chamar isso de teste, vai? Teste. E eu vou dizer aqui que nas opções de simulação, eu vou falar que eu quero simular durante 8 horas de trabalho, que seria um turno de trabalho, e eu vou pedir uma pausa no início para eu poder olhar com calma o que está acontecendo. Feito isso, eu mando rodar o meu modelo, eu diminuo aqui a velocidade, né, eu posso ver, aqui é o tempo de simulação, está tudo zerado, eu vou ver com mais detalhes, e aqui eu ponho para rodar o modelo. Começa a animação, chega a primeira peça, que vai até a máquina 1, a luzinha fica verde quando está com peça, está azul quando está sem peça, nessa máquina 2, e assim por diante. Então as peças vão entrando, algumas delas vocês vão ver que vão para a máquina 2, outras vão direto da máquina 1 para a esteira, conforme aquele percentual que eu coloquei. Com o passar do tempo, ao passar uns 15 minutos, com o passar do tempo, já começam a acumular peças aqui na esteira, 8 peças. Se eu acelerar a simulação, então passados aqui, olha, quase 1 hora de simulação, eu já tenho 24 peças na esteira. Se eu mas meu estoque continua vazio, aqui do lado esquerdo o estoque continua vazio. Se eu acelerar mais a simulação, eu vejo que depois de quanto? De 2 horas e pouco, a esteira encheu, 50 peças, e o meu estoque começa a encher. E aí vocês veem que essa luz está sempre entre verde e azul. Verde está em operação a peça, azul a máquina está ociosa. Começa, às vezes, a aparecer cor de rosa também. Então a gente vai ver o que é esse cor de rosa. Vou acelerar para terminar às 8 horas. E o que eu tenho ao final de 8 horas de simulação? Eu tenho os resultados da simulação. Isso é o mais importante. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo várias coisas, né? Uma delas, esse gráfico aqui embaixo, eu vejo o grau de ocupação de cada uma das máquinas. Deixa eu só mostrar aqui. O grau de ocupação de cada uma das máquinas. Então, eu vou colocar aqui. Então, a máquina 1 ficou 52% ocupada, operando, 12% vazia, sem nada, e 34% bloqueada. Ou seja, a peça foi produzida lá e ela não conseguiu ir para frente porque a estação seguinte está cheia. Máquina 2 também. E o controle de qualidade ele tem muito uso, está muito usado, e pouca ociosidade. Então, a gente percebe que essa área de inspeção e controle de qualidade é um gargalo no processo. Aqui eu vejo que eu produzi 285 peças em um turno de trabalho, 285 peças, e o tempo médio do sistema é 85 minutos, ou seja, desde que a peça entra até ser fabricada, demorou mais de 1 hora, 85 minutos em média. Tá? Fora isso, vou pegar aqui um outro relatório. Vou pegar o relatório da esteira e do estoque. Vou pegar o relatório disso. O que significa? Aqui no eixo X é o tempo de simulação de 0 a 8 horas. Eu percebo o verde, desculpa, a esteira começou a encher até ter 50 peças. Quando a esteira encheu, logo em seguida começou a encher o meu estoque, até 20 peças, que era o limite de peças que cabiam no meu estoque. Pois bem, vou fechar isso. E agora, como eu percebi que o meu controle de qualidade é o gargalo, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá minha tabela de locais, minha estação controle de qualidade, eu posso dizer que eu tenho 2 unidades. Bem, tenho 2 unidades. O software desenha, coloca uma outra estação aqui do lado, posso reposicionar onde eu quero, pus aqui embaixo, e vou rodar novamente a simulação
com duas estações de controle de qualidade. Vamos ver o que acontece nesse caso. Chega a primeira peça, vai para a máquina 1, dali ou para a esteira ou para a máquina 2, e assim vai. As peças passam para a esteira, algumas vão para a máquina controle de qualidade 1, controle de qualidade 2. Eu acelero a simulação e eu percebo que com o tempo não acumulam muitas peças na esteira, no máximo 3, 4 peças. Se eu acelerar a simulação, eu vejo que não enche de peças na esteira, né? Ali sempre 3, 4, 2 peças. E o estoque também não enche. Pois bem, ao acabarem as 8 horas de simulação, vamos ver os resultados. Lembra que eu tinha feito 248 peças? Agora eu vou ver que eu fiz quantas peças? Eu fiz 474 peças, porque eu retirei meu gargalo. A máquina, a estação de controle de qualidade, que é meu gargalo, eu pus 2 estações de controle de qualidade, eu produzi muito mais. E o tempo médio da peça no sistema, que era de 80 minutos, passou a 6 minutos. Em média, em 6 minutos, a peça entra até o momento que ela sai da fábrica, em média 6 minutos. E aqui o gráfico de ocupação das máquinas. Agora eu vejo que elas estão bem mais equilibradas, a taxa de ocupação de cada máquina. Ok? Então, esse foi um exemplo básico de modelagem com a ferramenta. É lógico que existem vários outros recursos. Por exemplo, eu posso, editor de calendário, eu posso fazer turnos de trabalho, diferentes locais da fábrica ou da logística, uma com um certo turno, outra com 2 turnos, com feriados. Editor gráfico, eu tenho várias bibliotecas desse tipo de ícones que o software já traz. Eu posso também criar as minhas próprias, importar desenhos. Eu posso fazer essa simulação ser tridimensional, puramente tridimensional. Além disso, eu posso fazer análise de 6 sigmas, eu posso trabalhar com Minitab, com dados do Minitab, eu posso, esse SimRunner é um otimizador, eu posso, em vez de fazer tentativa e erro, tiro uma máquina para outra, eu posso deixar o sistema sozinho, encontrar o ponto ótimo, qual a melhor configuração com mínimo custo e máxima efetividade. E uma outra ferramenta interessante aqui é o StatFit. O que é o StatFit? É a ferramenta de estatística. Lembra que no torno, na primeira máquina, o tempo de processo é 45 minutos? Esse é um tempo médio. Vamos supor que eu faço uma cronoanálise. Eu vou lá e eu vi, a primeira peça que foi feita naquele torno demorou 45 segundos. A segunda demorou 50 segundos e meio. A terceira demorou 80 segundos. A quarta demorou só 41. A quinta demorou 33. Então, eu estou colocando alguma aleatoriedade. Eu estou pondo uma amostragem de tempo de processo. Tendo pelo menos 10 dados, eu consigo ver aqui qual a curva probabilística entre várias curvas, qual a que mais se aproxima daquela lá. Então, a segunda que melhor se aproximou à inversa de Weibull, e a primeira é a triangular, a que deu melhor variabilidade. O que eu faço? Eu exporto essa curva para o meu modelo, ou seja, então eu vou lá para o meu modelo, e quando eu tinha lá a informação de que o tempo de processo eram 45 segundos aqui nessa máquina, né, eu dou um colar ali, eu dou um Ctrl V, né, o colar. Eu tenho que agora o tempo de processo vai sortear dessa curva triangular, ou seja, então meu modelo vai fazer uma variabilidade de tempos e processos muito similar com o que eu coletei na prática. Isso faz com que o meu modelo fique muito mais próximo da realidade e confiável para a tomada de decisões de simulação. Espero que tenham tido uma primeira ideia da modelagem com ProModel, que realmente é o simulador mais prático, amigável, fácil de usar e potente do mercado. Obrigado.